Vale FM. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito interessante, que é a ativação do Grupo Escoteiros do Mar Tenente Adalberto Cardoso, aqui de Tijucas, né? Que inicia suas atividades visando aí poder proliferar junto aos nossos jovens, às nossas crianças, todos os bons ensinamentos que o escotismo oferece hoje. Por isso que nós estamos recebendo com muito prazer ao vivo aqui nos estúdios da Vale FM nessa manhã de sexta-feira, Bernardino Indalice da Silva, chefe Bernardino, e José Aparecido Gonçalves Gomes, chefe José. Eles integram aí o Grupo Escoteiros do Mar Tenente Adalberto Cardoso de Tijucas e falarão mais pra gente sobre este trabalho. Chefe Bernardino, bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, viu? Cid, bom dia, ouvintes da Vale, e é uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje, poder falar desse sonho que está se concretizando, né? Então, vamos tocar a ficha e fazer a coisa acontecer. Chefe José, também muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes também, é uma alegria imensa, né? Porque foi um projeto, né, que nós tivemos um pouco de dificuldade no início, mas graças a Deus tivemos um apoio da Colônia de Pescadores, onde será a nossa sede provisória, né? Hoje à noite, às 19 horas, teremos uma palestra informativa aos pais, está aberta a todos que quiserem comparecer, tá? Ali nós falaremos o fundamento do escotismo, como serão as regras, né, para participar, né, os pais que são os responsáveis, os filhos, né, são beneficiários, né? Então hoje à noite essa palestra é nesse caráter. E amanhã vamos fazer, né, a partir das 14 horas uma atividade para que as crianças venham, né, verifiquem e gostem e se contagiem com essa parte do escotismo, que é um movimento que se iniciou em 1907, com apenas 20 jovens no Canal da Mancha, na Ilha de Brauncia, quando o Baden-Powell, no BP, passou para a reserva, né, ele era do exército inglês, e viu que naquele momento, né, naquele instante, as crianças estavam na ociosidade. Então aí ele foi aplicar tudo aquilo que ele aprendeu na vida militar e passou para as crianças. E aquilo que se prosperou, né, graças a Deus, e que daqui a 2 anos completa 120 anos. 120 anos de escotismo no mundo. Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Em 2027. Da última vez que vocês vieram aqui, né, que vocês apresentaram esse projeto para nossa comunidade, o chefe José nos falou que há algumas modalidades diferentes de grupos escoteiros, é isso? Afirmativo. Quais são elas? Só pra gente relembrar. É a modalidade básica, que é como se fosse escoteiro terra, né? A do mar, que é voltada para a parte de marinharia, navegação, e a do ar. Também, que é aerodinâmica, né? E a parte de aviação. Certo. Mais ou menos a divisão das nossas forças armadas no Brasil. Correto. Que aí quando o jovem, ele tem naquela faixa ali de 18 anos, tudo aquilo que ele aprendeu nas modalidades é um foco para que ele já se direcione, né? Para ter um objetivo, né? E no município de Tijucas, então, nós teremos um grupo de escoteiros do mar. Modalidade do mar. Bacana. E o chefe nos trouxe uma informação bastante interessante, né? Que a sede da nossa colônia de pescadores, recém-revitalizada, ampliada, será então como a primeira sede, né? Provisória para essas atividades. E eu acho assim um local muito propício, né? Porque eles têm ali salas amplas, né? Para proliferação de informações e tudo mais. Como é que chegaram a esse acordo? Bom, a princípio, o Tiago, né? E o vereador Ezequiel. Certo. Né? Levamos para eles a proposta através da secretária de Educação, a Paula, né? Educação de Turismo. De Cultura. Cultura, né? Isso, Aí ela nos fez essa ponte, conversamos com ele, aí ele levou a nossa proposta para o presidente da associação, e ele analisou, né? E conversamos direitinho, e foi o lugar onde abriram-se as portas, né? Então vamos coadunar a nossa parte com as crianças, o objetivo do escotismo, e também inserir nesse movimento também, né, nessa parceria, a parte também da colônia, né, dos associados, trabalharmos juntos, porque está relacionado, né, claro, o rio, o mar, né? Muito então, propício. Foi ali um lugar que realmente, né, as portas se abriram, e creio que haverá grande prosperidade. Ô, seu Bernardino, chefe Bernardino, né? E prestigiando nosso belo e querido bairro Praça, hein? Não, isso é uma alegria total, assim, é uma felicidade total, justamente porque
tudo nasce na praça, né? E o que nasce na praça, com certeza, cresce, né? É uma afirmação, porque é exemplo do que a gente tem lá, desde criança, trabalhando no bairro da Praça, com esse carinho, com esse amor, e a gente fica feliz de acontecer isso, porque a gente foi cogitando uma série de locais que é super bacana também. E com certeza, em outras oportunidades, vamos levar, depois que esse grupo estiver formado, para visitar essas comunidades, tipo a sede do Jardim Nogueiras, a sede do 15 de novembro, a sede do Lions Club, a qual eu faço parte já há 40 e tantos anos. Com certeza é para que essa meninada, esse jovem, conheçam o que tem em Tijucas, que a maioria dos jovens nem conhece. Claro. E hoje, como você bem falou, revitalizada essa sede dos pescadores, isso é super bacana. E quanta criança que não conhece essa parte ali do bairro da Praça, e hoje vai ter oportunidade, e veio de acordo com o que é a proposta, como o nosso companheiro Zé falou. Hoje Marinha exerce a aeronáutica, o nosso lado está voltado nesse momento para a Marinha, e isso não quer dizer que no futuro não tenha outros grupos, né, claro, Zé? Que lógico. alguém, daqui um pouco tem um outro grupo, assim como outras cidades já tem mais de um grupo, possa ter, mas o importante é ter uma direção para o jovem. E nessa é uma das coisas que eu gosto de ensinar, nó, né? Fazer nó. Quantas vezes a gente vê alguém quer puxar um carro, amarrou a corda, depois não consegue, é obrigado a cortar, certo, porque não soube fazer um nó, que é uma coisa tão simples. Quer amarrar um varal, não sabe fazer um nó. Certo. Quer travar uma lona, não sabe fazer. São vários nós, e a ideia é essa. Eu lidei com caminhão, travei carga, e a gente aprendeu na prática, e quando não faz certo, sentiu na pele quanto que é complicado quando você não aplica direito aquilo que sabe. E que legal a gente poder passar para o nosso jovem vários tipos de nó que ele vai aplicar para a vida toda. Exatamente. É assim, porque não sempre todo mundo tem um varal que está frouxo, e agora como é que exato, fica? Coisas básicas, mas são ensinamentos para a vida, né? Sim. Vamos começar com uma aula prática, então. Fala pra gente dos nós que estão nos belos lenços que vocês estão ostentando aqui hoje no nosso estúdio. O do chefe Bernardino é o nó da amizade, ou o popular nó quadrado, né? Nó quadrado ou da amizade. Quem faz o nó da amizade não se desfaz mais. Quem tá nos ouvindo pelo rádio pode ir lá no YouTube, que vai estar vendo nesse momento aqui o nó da amizade do chefe Bernardino. Então esse é o lenço que o Zé fez, esse belíssimo nó. E aqui no meu aqui chama-se anel de Givel. Anel de Givel. Porque o arganel, talvez, né? Pode ser as pessoas conhecerem melhor. Quando com relação à linha de formação, né, quando a gente entra como adulto, né, para trabalhar com as crianças, nós temos que fazer cursos também. Então, na nossa linha de formação tem o preliminar, que é o básico, o intermediário, onde que você faz o intermediário, você vai usar esse anel de Givel. Né? Depois o avançado, que ele também vai usar, tipo, a gente chama de um colar, né, de contas, aí rebotando depois ao passado, são memórias, né, que o Baden-Powell inseriu no movimento com relação à parte desse, que é o do curso avançado, que ele tem ali com relação a gente fala, a gente brinca muito no movimento, fala que é tipo assim, como se fosse tamanquinho, né, com umas cordinhas assim, é uns elos, de uma vez, numa certa ocasião, onde ele foi tomar de surpresa uma tribo, né, dos Zulus, e o cacique, ele sabia que Baden-Powell, ele era, quando falava-se dele naquela época onde ele estava, ele era temido porque pela astúcia, né, dele em combater, em guerrear. Então esse guerreiro, ele fugiu para não ser pego, mas deixou o colar. E desse colar Baden-Powell foi e inseriu no movimento, né, onde tem uma, duas ou três, né? Que é o é o primeiro nível, o 2, você nesse avançado formadores, e depois tem também, né, que você vai formar os que fazem também a insígnia da madeira. Entendi. É Né, que é no curso que a gente fala, né? E também, voltando, naquela vez que nós estivemos aqui, nós falávamos sobre o escotismo aqui em Tijucas. Mas uma certa ocasião, mês passado, talvez, não me recordo, tivemos uma audiência com o prefeito Maicon ali no Joaia. Certo. E naquela ocasião,
tá? Foi uma ocasião assim, bastante significante para nós, porque eu também quero ressaltar a boa vontade dele. Só que às vezes a parte de administração impediu também, sabe, de não ter o surgimento já, né, originado anteriormente, né, que ele falava, José, temos dificuldade, a administração dessa maneira, então tem trâmites a serem seguidos. Mas naquela ocasião que aguardávamos pela visita, pela audiência, para falarmos com ele, tivemos uma grata surpresa de conhecermos o chefe Nilson. Tá. O Nilson, ele foi jovem na década de 80 e nos relatou que nessa época houve um grupo escoteiro aqui, básico, chamado Tiuco. Tiuco. Tá? Então ele falou que ele foi membro juvenil, né, adulto também, só que, né, as dificuldades que aconteceram no momento ali teve que se encerrar, né? Fechou-se o grupo, mas então já tem um grupo, existiu um grupo pioneiro aqui em Tijucas, na década de 80 ali, chamado Tiuco. Legal resgatar essa memória. E para quem não sabe, o Tiuco não é só o nome da imobiliária não, viu, meus amigos? É o nome que os índios deram para aquele barro que nós temos no fundo do nosso rio Tijucas aqui. Correto. Uma característica geológica, né, do nosso rio. Ô, meus nobres, então hoje nós teremos uma capacitação. O pessoal precisa de uma pré-inscrição ou os interessados podem simplesmente chegar lá no horário para acompanhar? Como é que funciona? Hoje, a princípio, às 19h30, lá na colônia, né, de pescadores, faremos uma palestra informativa, onde todos aqueles que estiverem presentes poderão ter uma noção o que realmente é o escotismo, onde falaremos, né, que é um movimento de jovens, feito para jovens, o que eles aprendem em liderança, a serem úteis à comunidade, à sociedade de uma maneira em geral, o que eles levam para o futuro, né? A visão de um país melhor, de um mundo melhor, deixarmos coisas significantes, marcantes para as gerações que vão chegando, né? Então, nesse momento será essa parte. Aí, mas também haverá uma oportunidade daqueles que se interessarem, de fazer a inscrição, colocarem, porque o que acontece? O movimento escoteiro, como eu falei anteriormente, é um movimento de jovens feito para jovens, mas ele precisa do adulto dando aquela retaguarda, né? Onde nesse momento o pai, ele é o associado do movimento, né, que será associado à União de Escoteiros do Brasil, e o jovem, ele é o beneficiário. Certo. E também vamos contar com a presença também de um apoio bem significante da Marinha, tá? E, além da colônia, né? Eu creio talvez que o Tiago deva levar o presidente, né? Mas se ele não for, ele estará presente, mais o vereador, né? Junto lá com a gente. Grande seu Valdir. Obrigado Valdir. Pelo apoio, né? E estaremos abertos. E aí depois, esse é o primeiro passo, né? Aí amanhã faremos uma atividade para que as crianças entendam como que é o nosso trabalho, né? E daí daremos a sequência, o pontapé inicial, e com fé em Deus, que venham bastante jovens, porque nós falamos, né? Ele começa a partir de 6 anos e meio. Só que o método escoteiro, o movimento em si, ele está tendo também uma modificação. E está se criando, como nós falamos, os ramos, né? O lobinho, o escoteiro, o sênior e o pioneiro. Mas antecedendo, prevendo, né, a ociosidade dos mais novos, né? Está se criando, já tem projetos, né, piloto, de chamar um novo ramo chamado filhote. Então esse abrangerá também as crianças de 5 anos até os 6 anos e meio. Então a partir de 5. Só que aí, por exemplo, o grupo, nós, na nossa estrutura no momento, estamos com os de 6 anos e meio, né, até os 21 anos para 22, que é o pioneiro. Mas isso não impede nós, porque o que acontece? A criança, o jovem, ele vem para o movimento escoteiro, mas necessitamos da retaguarda dos pais, o responsável, né? Porque ele precisa saber o que nós fazemos, qual é o nosso trabalho, né? Se aplicamos a atividade corretamente, se seguimos o método escoteiro corretamente, né? Se às vezes que acontece atividades que de repente o pai, ele vai questionar por que foi feito dessa maneira. Então a gente tem que trabalhar com a criança o aspecto físico, intelectual, né? O afetivo, o espiritual, isso faz parte e abrange de uma maneira em geral, para que nós possamos saber reconhecer no nosso próximo o valor de cada um. Na verdade, isso só deixa mais interessante ainda, porque a gente vive numa era em que os pais, principalmente, terceirizam aí a atenção que deveria ser dada por eles aos filhos. Deixamos na tela do celular, deixamos no computador e vamos para o nosso mundo atribulado. Essa é uma oportunidade da integração entre os pais e os jovens, fazendo atividades saudáveis e que agregarão algo para a vida, né, meus amigos? Muito bom, muito bom.
Meus parabéns à iniciativa de todos, né? De vocês e das pessoas que estão apoiando esse projeto, que se prolifere, intensifique e que daqui a um ano a gente possa dizer assim, ó, o nosso grupo Escoteiros do Mar, Tenente Adalberto Cardoso, completa um ano com atividades, servindo a comunidade e, sobretudo, oferecendo aos jovens atividades que agregarão qualidade à vida dos mesmos, para que eles tenham opção, né, meus amigos? Correto. É isso, seu Bernardino? É isso, Cid, é que tu acabou de falar assim, ó, hoje, quantos pais que não sabem nem o que fazer com os filhos. Claro, porque exatamente. eles acabaram se desvinculando dos filhos. Então, eu vivi uma vida toda perto do meu pai. Quer dizer, então, Bernardino, por que tu tá no comércio? Há pouco falava com a tua amiga do chimarrão, ela estava preparando ali o chimarrão, ela aprendeu com o pai dela. Sim. Aprendeu e eu fui ver da maneira que ela montou. Tomei uma cuia de chimarrão ali com ela. Ela disse, eu já sabia que não podia mexer na cuia, porque eu tenho uma cunhada, Elô, que toma chimarrão, então aí a gente já tem uma noção. Então veja quanto que é importante ter noção de chimarrão, aquilo que eu falo de nó, de conhecimento disso, daquilo, e principalmente ter, porque eu posso dizer hoje para ti, te afirmar com toda certeza, 23 de agosto de 1978, faleceu meu pai. Mas até hoje eu lembro de coisas e passo coisas, ensinamentos do meu pai para a equipe lá do Benizil, para as pessoas que estão lá, que o objetivo sempre é ensinar. Eu sempre digo assim, ó, quando você ensina, você não morre. Exatamente. Você se torna eterno. Exatamente. Porque tem gente que se nega a ensinar. Eu fico feliz em ensinar aquilo que eu sei. Então imagina hoje, você pai, não sabe o que vai fazer com seu filho, porque você não soltou pipa, você não brincou, você não fez deveres com ele, porque você acabou assumindo uma série de atividades e não teve tempo para a pessoa mais importante da sua vida, que é o seu filho. Maravilha. Porque você está trabalhando igual um doido para deixar um monte de coisa para o seu filho, e quantas vezes eu já escutei os filhos, quando o pai cobra alguma coisa do filho, o filho olhar para o pai e dizer, eu não pedi nada disso. Exatamente. Ele não pediu. É o pai que, como não teve, quer que o filho tenha. E hoje o escotismo é a oportunidade dele se aproximar do filho, brincando, aprendendo, dividindo. Tempo de qualidade. Sim, esse tempo de qualidade. Isso. Aí agora nós vamos esticar o varal lá em casa da mamãe que está frouxo com o nó que a gente aprendeu. Olha só. O carro pifou, nós vamos agora puxar o carro aprendendo aquele nó que não vai trancar a corda. Isso. Aqui eu tenho uma barraca, vamos acampar, eu vou aprender, treinar esse nó. Certo. Então são coisas que é uma maneira barata, simples de você interagir com seu filho. Perfeito. Que é o que a pessoa não sabe mais o que fazer. Ela só pensa em comprar um celular mais moderno e vai gastando um monte em celular, em tablet. Por quê? Porque ele não tem mais como se aproximar. Então, essa aí, gente, é isso que eu quero deixar esse recado aos pais. Não é só aos pais, às mães. Claro. Porque a gente não está criando um clube de escoteiro masculino. Não. É para a família. Sim, família. Isso bem aqui colocado, é bem família. colocado. É importante frisar que, digamos assim, ó, eu nessa diretoria faço essa parte social, mas a presidente, a parte da equipe é a mulher do Zé. Olha só. É uma mulher. É porque é isso que a gente quer, para o pessoal saber, meu marido vai sozinho. Não, se ele quer ir, vá sozinho, leva o filho, senão você vai, o casal vai, leva o filho. Ótimo. Então, isso é importante. E saber que também, além dos meninos, a gente as vai meninas, ser acolhida. As meninas com também. Certeza, né? com Porque certeza. quanta mulher hoje que está no comando de tudo. Então, para saber como a gente está privilegiando, valorizando a mulher, a primeira presidente do grupo de escoteiro de Tijucas é a mulher. Perfeito. Então é show. Então, para o pessoal colocado. saber que a gente está de portas abertas para receber e o pessoal que vai lá visitar. Porque a praça hoje tem uma sede bonita e tem muita gente que nunca pisou lá dentro. Então vai lá conhecer e amanhã, com certeza, no sábado, vai lá levar o filho. Então, perfeito. Vai fazer uma coisa nova na cidade. Hoje, Tijucas, com 165 anos, nós temos grupos em Porto Belo, nós temos grupo Itapema, tem grupo São João Batista. E por que não tem em Tijucas? Perfeito. Então, a ideia é essa, oferecer
coisas boas para nossa meninada, para que eles possam dizer, eu preciso ir a Porto Belo para participar de um grupo. Não, agora tem Tijucas. Então, participe e que você vai deixar uma marca no coração do seu filho. Assim como meu pai deixou uma marca na minha vida de 64, que a gente chegou em Tijuca, até 78, foi uma marca, 17 anos que ele deixou uma marca. E é essa marca que hoje o José, com a experiência dele, o chefe José, o chefe Bernardino, que quer passar para os filhos de vocês com o maior prazer. Combinado. Então, chefe José, só reforce o convite, então, para que a gente... Correto. Então, hoje às 19h30, né, na Colônia de Pescadores, estão todos convidados, né, para nos prestigiarem nessa palestra informativa, onde será feito, né, um enunciado a todos os presentes, o que realmente é o movimento escoteiro, e aqueles que se interessarem, né, de inscreverem seus filhos, né, também. E amanhã teremos atividade também já nessa parte para dar um pontapé inicial e iniciarmos com essa alegria, né? Que realmente, como o senhor falou, daqui a um ano voltaremos com coisas novas. Com né? certeza. Dizendo que coisas boas nos deu, né, essa direção, né? De estarmos aqui falando sobre isso. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa e conte com os microfones da Vale FM, viu? Nós que agradecemos, sempre alerta e bons ventos. Sempre alerta. E 2027, 120 anos de escotismo no Brasil, no mundo. E 2 anos em Tijuca. Olha só. Já tá Celebraremos, com certeza. Se Deus quiser e Ele quer. Chefe Bernardino, obrigado também, viu? Muito obrigado, Cid. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço cedido aí da Vale, né? Que a gente está sempre à disposição. Muito bem. Tá, então, prestigie o trabalho do Grupo Escoteiros do Mar Tenente Adalberto Cardoso, grupo de escoteiros de Tijucas, que inicia suas atividades hoje, a partir das 19h30, lá na colônia, sede da colônia de pescadores, junto ao Rio Tijucas, ali no final da rua 13 de junho, tá bom? Todos convidados a prestigiar. 8h12, eu volto.